Shalom, bom dia, é um Shabbat Shalom para você. Eu estou lhe dando um sábado de paz, um sábado maravilhoso. Rendemos graças ao Senhor e bendizemos que Ele é o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro. Deus, Ele é poderoso para fazer na minha vida e na sua vida muito mais. Ele está contigo e não te desampara. O Senhor Jesus, Ele nos levantou nesta manhã com mais um dia para podermos glorificar e exaltar, e com muita gratidão rendemos graças a Ele, porque estamos aqui com vida, estamos com fôlego, estamos falando, estamos respirando, estamos andando. Às vezes algumas dores, algumas coisas. Eu, por exemplo, estive em uma guerra na madrugada, mas o Senhor me deu força para eu levantar. O Senhor me deu autoridade para repreender. O Senhor me ungiu para tal coisa específica. E o Senhor, Ele trabalha nas coisas específicas e nas coisas em geral. E Deus, Ele faz todas as coisas, em todas. Se você tem um coração rendido, quebrantado, se você tem fidelidade ao Senhor, se você é santo como Ele diz que temos que ser, Ele vai te dar a vitória. Ele vai te dar e vai te levantar pessoas para enviar para você. Às vezes nós oramos tanto, né, por pessoas que seus objetivos sejam alcançados e o nosso fica paralisado. Mas não é paralisado porque não somos merecedores, é porque o Senhor tem coisas maiores e melhores para derramar sobre cada um de nós, sobre nossas vidas, e que o Senhor cure os enfermos, cure a depressão, cure a síndrome de pânico, ansiedade, insônia, mente acelerada, suicídio, vontade de morrer. Deus é vida e vida com abundância. Ele vai te ministrar, Ele vai te dar um coração renovado, vai tirar essa mente cauterizada, esse mal que se assolou o teu coração, a tua mente, vai descauterizar e vai te fazer feliz, alegre, e vai em tudo ser contigo. Ele jamais deixou para a gente ficarmos em sofrimento. O sofrimento com Jesus é alegria. O sofrimento com Jesus, os vales, os desertos, até chegar aonde Ele quer que chegamos, né? No monte, Ele vai nos dar toda a capacidade, vai nos dar toda a orientação. Aquele que tiver a orientação de Jesus no Espírito Santo do Senhor, decanta alabassúria, decanta alabalaia. Ele está dizendo: persevera, continua, porque o Senhor é contigo. Ei, não se desespere. A palavra do Senhor hoje está escrito aqui para a glória de Deus. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, no verso especificamente 24. Mateus capítulo 6, no verso 24. Servir somente a Deus. Servir é você servir a Jesus. Aonde você for, vá para servir a Jesus. E ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Aqui na King James está escrito especificamente o que não devemos fazer. Você tem escolhas, você tem vontade próprias, você tem, né? Para servos e servas de Deus, nem tudo é lícito para a gente, né? Nem tudo é lícito. Para o mundo não, você pode servir a Deus, a Mamon, a quem você quiser, e problema. Mas em Cristo nós temos que ter esse temor e tremor. Que Mamon, ele não pode estar em primeiro lugar, que é o dinheiro, é servir ao dinheiro, né? Ele nos confunde muito, ele nos deixa muito confundido. Quando nós estamos para sermos provados como ouro no fogo, você vai chegar a este nível. E quando você vê que todos que eram ao teu redor, que te ajudavam, colaboravam, e fugiu, todo mundo foi embora, é um processo de Deus com você, porque Deus só falou contigo, então você precisa botar um ecrã na boca e ficar na posição para que Deus envie seus corvos. Tem coisas que nós não precisamos
está falando porque ninguém vai entender, ninguém vai compreender, porque pessoas imaturas não entendem os maduros. Nós temos que ter essa maturidade espiritual e maturidade física. Então, quando você está nesse processo, você precisa estar aqui, a partir do 25, no descanso da providência divina, que diz: portanto vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haver de comer, ou o que há de beber, e nem o vosso corpo quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que roupas? Contemplai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, e nem armazenam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Você se acha com mais valor? Você se acha que você é dependente do Senhor Jesus? Que o Senhor, Ele viu as suas renúncias, o Senhor Jesus viu os seus lamentos, o seu choro, as suas súplicas, as suas orações, intercessões. Que o Senhor, Ele está do céu, Ele está te enxergando, Ele está te ouvindo, Ele está contemplando, mas porém, Ele ainda está trabalhando sobre a sua vida. São as coisinhas, são as raposinhas que vão fazendo as vinhas. E Ele não aceita essas coisas. Então, o Senhor, Ele faz em todas as coisas. Eu costumo dizer que pelo pouco que eu ganho, pelo meu merecimento, né, pelo INSS, é muito pouco, mas o Senhor, Ele faz multiplicar. Ele envia corvos, Ele envia pessoas, Ele envia maravilhas, mas há momentos que nós passamos, né? Eu já passei momentos na minha vida de abrir a minha geladeira, só ter água, de abrir a minha despensa e não ter mais nada. Mas se eu estivesse trabalhando, aí vinha logo o Satanás na minha mente. Se eu estivesse trabalhando como eu era escrava, né, do Mamon, eu só pensava, né, trabalhar de noite, trabalhar de dia. Eu era a que mais fazia nessa cidade que eu tô aqui, de Porto Seguro, transferências na época. Eu fazia muita transferência e isso eu ganhava. Eu estava lá no top 1 de fazer transferência, cansada, cochilando, acordando, os olhos, isso aqui meu chega era preto, era nervosa, estressada, fumava. E quando tinha folga, só era para beber. Isso eu vejo em muitos até hoje. E eu vejo o quanto eu gastei, o quanto eu não economizei para ter o que é meu. Eu sou realista, eu sou franca e eu admito, mas eu não tinha Jesus para me orientar, para me dar um stop, para me guiar, para falar comigo. O Espírito Santo de Deus não habitava dentro de mim. Então o Senhor, ele disse: essa aqui, no meio dessa multidão aqui, eu vou tirar ela. No meio dessa família aqui, eu vou separar ela. Então ele faz assim conosco. E ele diz aqui no 27, qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? E por que andeis preocupado quanto ao que vestes? Observais como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem tecem. Toda a nossa obra no Senhor não é em vão. Lá, quando a gente dá o curso de obreiros, eu tenho uma teologia diferente, mesmo lá na teologia da grades deles, quando eu fiz, eu não falava, mas eu não concordava com algumas coisas, porque o Espírito Santo nos guia. Eu acho que todo trabalhador na seara precisa sim do seu salário, precisa da sua ajuda, precisa sim, aquele que não está trabalhando, aquele que é desempregado, eles precisam de ajuda sim, assim como nós precisamos. Então, se eu não olho para o meu irmão, se eu não olho para o meu próximo, eu não estou olhando para Deus e servindo a Ele de coração e espírito e verdade. Nós temos que ter esse discernimento, nós temos que ter essa paz e nós temos que carregar sobre nós a nossa cruz todos os dias e prosseguir. O alvo é Cristo e não desista porque alguém falou, porque Cicrano olhou, porque alguém está se levantando, porque a seta maligna, porque a retaliação maligna ela será repreendida em santidade ao Senhor, em instantâneo. Saia, caia por terra no nome de Jesus. Nenhuma seta, nenhuma retaliação.
pelo poder e pelo sangue de Jesus. E você verá a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que é imerecida, essa qual seremos salvos. Mas se você perseverar, como a Bíblia nos ordena, como ela nos instrui, a perseverar, a viver, a estarmos, não é de qualquer jeito, não brinca de ser crente. Porque crente qualquer um pode ser, agora servos e servas, nós temos que ter uma responsabilidade espiritual, porque são vidas que necessitam de uma palavra de Deus, de uma orientação espiritual e de uma oração espiritual. Deus te abençoe nesse dia de hoje, que você tenha um sábado, um shabat, uma paz, uma providência de Deus especial. Coloca e deixa aqui bem claro, eu e minha família estamos na mesa, orando, intercedendo pelos que precisam. E declare também aqui, eu compartilho, eu comento, eu escrevo e eu sigo. E junto com a senhora, estamos juntos, sem brecha, invadindo o inferno e resgatando os filhos de Deus, em nome de Jesus. Shalom, um beijo no coração, fica com Deus.